A narrativa que você vai ver é uma revelação que foi dada a Emmanuel Agyarko de Gana, África. Ouça com muita atenção a respeito do futebol. Jogador de futebol no inferno. Então vi um garoto de 12 anos que era um jogador de futebol. Eu perguntei ao senhor por que ele estava lá no inferno. O senhor disse porque ele estava no ocultismo. Seu professor levou essa prática para que ele fosse um grande jogador de futebol. Ele foi levado a um ocultista para encantamentos e para um óleo especial para jogar bem. Eu também vi outro jogador de futebol do Brasil. Ele foi até um feiticeiro para ajudá-lo a jogar um campeonato. Ele recusou-se a voltar para agradecer ao feiticeiro. Então ele morreu um dia enquanto disputava uma partida de futebol. Eu vi também Marc Vivien Foé, o jogador de futebol camaronês, que morreu durante uma partida de futebol na França em 2003. Ele havia ido até a Rainha da Costa feiticeira para obter poderes para jogar pela Copa Africana das Nações. Após obter os poderes, ele deveria sacrificar sua mãe para a Rainha da Costa, mas recusou-se a fazê-lo. Então, durante aquela partida fatal, um espírito vindo do reino das águas esmagou seu coração e o matou instantaneamente durante a partida. Então ele estava no inferno pelo ocultismo. No inferno eu o vi segurando um crânio humano. Fomos de futebol a caminho do inferno. Então foram mostrados a mim muitos times e os torcedores a caminho do inferno, pelos túneis do inferno. O primeiro time que eu vi foi o Chelsea Futebol Clube. Eles eram conduzidos por Ivanovic, Brasil, e em seguida por outros jogadores em fila. Todos eles estavam itens de mergulho em suas mãos. Alguns tinham incenso, óleo, anéis sagrados e outras coisas. Me foi mostrado então como todos aqueles que o seguem e torcem pelos times com seu coração seguiam por esse túnel do inferno. Foi mostrado a mim, então Ronaldinho e alguns garotos com idade entre 8 e 13 anos, esses garotos aprendiam a jogar como ele. Então eu vi um demônio com uma aparência estranha, em várias formas, parecia uma mulher, meio macaco com asas de morcego. Esse é o demônio que o ajuda a jogar bem. Então quando esses garotos começavam a ensaiar, esse demônio se manifestava e entrava neles. Eu vi todos os seus fãs e torcedores, todos os garotos que procuravam jogar como ele, caminhando pelo túnel a caminho do inferno. A próxima estrela do futebol que eu vi foi Kaká. Ele tinha uma Bíblia em sua mão direita e uma bola de futebol na esquerda. E vi então um demônio vir até ele e dizer: siga-me e te mostrarei o caminho da mentira. Esse demônio então pegou a Bíblia e colocou na mão esquerda, e a bola de futebol ele colocou em sua mão direita. Felizmente esse demônio estava levando para o inferno também. Então vi um homem que dizia a ele em português: assim, você pode ser um cristão, mas qualquer coisa que você quiser fazer no futebol, você pode. Então esse homem fez alguns rituais e um demônio apareceu. Então colocou um líquido sobre sua cabeça de Kaká e o demônio entrou nele. Ele começou então a jogar com habilidade. E vi jovens brasileiros, jogadores de futebol, todos o seguindo para o inferno. Eu então vi pessoas que estão caminhando silenciosamente para o inferno. E eles eram os times brasileiros de futebol. Eu perguntei ao Senhor Jesus, o que foi que eles fizeram? Ele disse: é por causa da idolatria. Isso porque o futebol é um deus. E aqueles que o apoiam, eventualmente, acabam no inferno. Então eu vi Pelé entrando em um cemitério à noite para invocar um demônio. Esse demônio veio aos jogadores e um óleo estranho foi esfregado neles. E foi pedido a eles que não tocassem mulher alguma. Então eu vi um demônio estranho, ele tinha a cabeça de homem, mas o corpo de um bezerro. Esse demônio estava liderando o time, inclusive os jogadores mais antigos, como Pelé e outros. Eu vi também a maioria dos brasileiros seguindo silenciosamente para o inferno, por causa da paixão pelo futebol. E vi muitos jogadores de futebol usando anéis, óleos especiais e outras parafernales do ocultismo para jogar sua partida. Entretanto, o triste é que todos esses jogadores estão indo direto para o inferno junto com seus torcedores. Eu vi o time de futebol da França também liderado por Zidane e outros ex-jogadores de seus fãs, torcedores, estavam todos seguindo para o inferno. Depois disso eu vi o time nacional do Egito liderado por Abu Trika e todos eles estavam a caminho do inferno também. O time era liderado por 2 demônios em forma de vacas. O maior demônio que os tinha ajudado na Copa Africana das Nações por 7 vezes foi Osíris. Foi mostrado então a mim todos os times do mundo, incluindo a Seleção Nacional de Gana, os Black Stars, seguido por seus fãs, todos torcedores e fãs. Então eu perguntei ao Senhor Jesus o porquê disso, e ele disse: porque todos eles pertencem ao inimigo e estão envolvidos com práticas ocultistas.
E o Senhor disse: eu devo advertir que ninguém que está no ocultismo poderá entrar em meu reino. Eu vi também os clubes de futebol organizados em níveis em seu caminho silencioso para o inferno, seguidos de perto pelos seus fãs. Todos os jovens, garotos que estão seguindo os jogadores profissionais estão seguindo também para o inferno. Alguns desses garotos não fazem feitiçaria, mas seus instrutores de técnica vão para obter poderes ocultos e dão a eles os itens e as instruções sobre o que fazer. Cristãos no futebol. Foi mostrado a mim, então, 2 times de futebol cristão jogando uma partida de futebol. E demônios vieram em forma de ursos para torcer. Assisti a partida e eles estavam tão felizes e acenavam. Outros demônios também apareceram no chão para manipular a partida. Eles eram os técnicos. E mesmo quando cristãos estão jogando uma partida, os demônios têm direito de estar presente, porque futebol é um jogo que foi planejado por Lúcifer para enganar muitos até o inferno.